Uma simples queda. Parece bobeira, né? Mas a verdade é que, para a população que está envelhecendo, o que parece ser um mero tropeço muitas vezes vira um evento drástico. Estamos falando de fraturas graves, lesões na cabeça, aquela perda total de confiança para caminhar e, tragicamente, um salto nas taxas de mortalidade. O impacto é gigante, afeta o sistema de saúde inteiro e vira a vida das famílias de pernas para o ar. Então, na nossa análise de hoje, o objetivo é decifrar o que a ciência e os dados clínicos reais têm a dizer sobre esse tema tão crítico. Bora lá? O que nos leva à grande pergunta: qual é, de fato, a maneira mais eficaz de prevenir quedas? Existe aquele mito super comum na nossa sociedade de que é só dar uma caminhadinha diária ou fazer um fortalecimento básico na academia que está tudo resolvido. Mas olha, os dados clínicos mostram que a realidade é bem mais específica. Só caminhar ou levantar peso de forma genérica não é a solução definitiva de forma alguma. Muito bem, vamos organizar as ideias e mergulhar nisso. A nossa jornada pelos dados vai ser assim: 1. O problema das quedas. 2. A revisão científica. 3. Os exercícios que realmente funcionam. 4. O desafio da adesão. E 5. As lacunas na pesquisa atual. Ponto 1. O problema das quedas e o seu impacto profundo. Para começar, a gente precisa ter noção da escala do problema. Cerca de 1/3, isso mesmo, 1/3 de todas as pessoas com mais de 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano. É uma estatística absurda que gera um peso econômico gigante por conta de internações, sem falar na perda imensa de mobilidade e independência. E para combater um monstro desse tamanho, é necessário um nível de evidência igualmente maciço. Dá uma olhada nesse número monumental: 23.407. É o total de pessoas envolvidas nos ensaios clínicos analisados. Esse é um dado extraído de uma revisão extremamente rigorosa da Cochrane, o que dá uma credibilidade formidável para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Ponto 2. A revisão científica. Como os pesquisadores chegaram num conjunto de dados tão confiável? Porque pegar informações soltas e transformar em diretriz clínica sólida exige um filtro quase implacável, né? E essa imagem na tela ilustra perfeitamente o rigor científico da coisa. É o diagrama de fluxo PRISMA da pesquisa. Os cientistas começaram jogando uma rede gigante, pegando inicialmente mais de 8.300 registros no mundo todo. Aí veio uma peneira agressiva. Tiraram duplicatas, metodologias fracas e, no fim das contas, a lista foi destilada para a essência: 108 ensaios clínicos robustos. Apenas a nata da ciência ficou de pé. Ponto 3. Exercícios que funcionam. Com o ruído devidamente eliminado, a gente pode focar nas soluções. Afinal, que tipo de movimento o corpo humano mais maduro realmente precisa para continuar de pé e independente? Agora, o que é fascinante nessa análise é ver o impacto tangível no mundo real. Intervenções que misturam múltiplos tipos de exercício, juntando equilíbrio e resistência, oferecem uma redução de 34% nas taxas de quedas. O treinamento estritamente focado em equilíbrio e funcional reduz o risco em 24%. E até o Tai Chi, que foca muito no controle do corpo no espaço, corta as quedas em 19%. Fica claro que treinos que exigem coordenação motora refinada ganham de lavada do simples ganho de massa muscular. Mas não basta apenas saber o tipo de exercício, tem que acertar a dose exata. Os dados cravam a receita de sucesso. Em primeiro lugar, tem que desafiar o equilíbrio progressivamente, o que significa ir diminuindo a base de apoio aos poucos, tirar a mão da parede. A duração ideal fica numa mediana de 6 meses, acumulando umas 50 horas totais de prática. Sem esse volume e sem o foco em desestabilização controlada, os milagres simplesmente não acontecem. A ciência também aponta que não existe um único jeito certo de entregar esses treinos. Os estudos foram bem divididos entre aulas em grupo e programas individualizados em casa. O cenário em grupo tem aquele super benefício da camaradagem e do apoio social, que é vital para não perder a motivação. Já os programas em casa, tipo o famoso método Otago, criam uma independência sustentável porque são desenhados exatamente para o ambiente e para os limites físicos de cada pessoa. Ponto 4. O desafio da adesão. Porque, convenhamos, laboratório não é a vida real. Entender a fisiologia e passar o treino mais perfeito do mundo é só metade da batalha. A aplicação na rotina esbarra em barreiras bem práticas. Durante os estudos controlados, maravilha! 72% tiveram uma adesão excelente. Mas o buraco é mais embaixo quando o estudo termina. A longo prazo, a adesão simplesmente despenca. E aí é que tá. Até o exercício mais impecável fracassa se as pessoas não continuam praticando no dia a dia. A pesquisa deixa claro que a decisão tem que ser compartilhada. O exercício não pode ser visto como um castigo médico, mas sim como uma escolha para viver melhor.
E além da falta de adesão, tem uma falha grave em como a medicina coleta essas informações, o tal do viés de aferição. Isso acontece porque a nossa memória falha muito. Imagina que alguém leve um leve tropeço em casa. Se os pesquisadores só perguntarem sobre isso 3 meses depois, a chance da pessoa simplesmente não lembrar é altíssima. As quedas são absurdamente subnotificadas em registros trimestrais. A precisão só vem quando o controle é feito todo santo dia, com um diário ou calendário. Ponto 5. As lacunas na pesquisa atual. Expor esses problemas de coleta também joga luz numas áreas que a comunidade científica simplesmente esqueceu. E ao olhar para os estudos que sobraram, aparecem umas omissões inacreditáveis. Geograficamente falando, a disparidade é absurda. Tem uma concentração pesada de estudos em nações desenvolvidas, principalmente Austrália, Estados Unidos e Japão. Em contrapartida, rola um apagão gigante de dados em toda a África, na China e em países de renda média e baixa. E como essas nações também estão com a população envelhecendo rápido, não ter dados locais torna quase impossível traduzir essas soluções para sistemas de saúde com menos dinheiro. Mas além do mapa, tem um abismo demográfico chocante aqui. Impressionantes 90% dos ensaios clínicos foram com populações quase inteiramente femininas. Apenas 10% foram grupos mistos ou que equilibraram a balança. O que nos leva à estatística mais intrigante e bizarra de toda essa análise. De todos aqueles 108 estudos rigorosos focados em prevenção, adivinha? Apenas um. Literalmente um único ensaio foi desenhado focando especificamente nos homens idosos. A esmagadora maioria da academia simplesmente ignorou o sexo masculino de forma isolada. E aí fica a grande pergunta latejando no ar. Os dados de saúde pública mostram claramente que as mulheres sofrem mais quedas em volume, mas a taxa de mortalidade e o impacto fatal são muito maiores entre os homens. Se as consequências são mais letais, por que a ciência tem ignorado metade da população nas estratégias de prevenção? É uma loucura, né? O próximo grande desafio para a medicina baseada em evidências é exatamente esse, reforçando a urgência de uma abordagem muito mais inclusiva daqui para frente. Fica a reflexão.